Veja bem, o nosso ministério defende, dentre outros que também defendem essa visão, graças a Deus, e essa visão tem crescido e vai crescer muito mais, nós defendemos a escatologia bíblica totalmente consumada. Irmão Cristiano, o que é escatologia? Escatologia seria o estudo dos últimos tempos, né? O estudo do fim do mundo. Né? Nós defendemos que isso já foi consumado. Veja bem, pode parecer loucura, tá? Para quem... Eu entendo isso porque eu também já fui do sistema religioso, eu também já defendi a teologia tradicional que diz que o Apocalipse ainda vai acontecer, que Jesus ainda vai voltar, que tudo aquilo profetizado escatologicamente na Bíblia ainda vai acontecer, ou a maioria ainda vai acontecer. Eu entendo isso porque eu também já estive desse lado, tá? Só que à medida que você se desconecta dessa teologia tradicional, né, e passa a estudar sem os preconceitos que essa teologia tradicional coloca em nossa mente, e você começa a estudar a Bíblia realmente, historicamente, texto, contexto, tudo bonitinho, certinho, você começa a enxergar essa verdade, que a escatologia bíblica já se consumou, ou seja, todas as profecias escatológicas, tudo que Daniel, por exemplo, profetizou, Ezequiel, o próprio Jesus de Nazaré, no famoso, 24º capítulo do livro de Mateus, onde Jesus fala da sua vinda, do seu retorno e o fim do mundo consequente, tudo isso já foi consumado. Parece loucura? Parece, eu sei que parece. Mas veja, se você der uma chance e estudar, tá? Sem os preconceitos, sem tudo que a religião colocou na tua mente. Não, eu vou me esquecer, pelo menos por um tempo, do que já foi colocado na minha mente, que Jesus vai voltar, que o Apocalipse vai acontecer, e que é para o mundo inteiro. Eu vou deixar um pouquinho de lado isso aqui, eu vou estudar a escatologia consumada. Vamos ver se faz sentido. Tá? Esse é o meu convite para você. Embaixo desse vídeo que você está assistindo pela gravação, você vai encontrar um link da nossa playlist de escatologia consumada. Olha, vale muito a pena você investir, você não vai estar perdendo esse tempo não. Sabe? Você vai investir um tempo maravilhoso para o seu crescimento, para você entender que de fato a escatologia bíblica já se cumpriu e nós temos total fundamento bíblico, inclusive nós temos respaldo na história da humanidade. Né? Porque muitos falam assim, vocês que defendem a escatologia consumada, vocês não têm respaldo na história, onde é que Jesus voltou na história, cadê? Cadê? Estude com a gente que você vai entender. Há respaldo na Bíblia e na história da humanidade. Eu não vou, obviamente, poder me aprofundar muito, porque eu quero me ater a outros pontos aqui, tá? Mas, enfim. Ou seja, se nós entendemos que Jesus já voltou, e quando foi isso, irmão Cristiano? Foi no ano 70 depois de Cristo. Se você estudar a história da humanidade, em especial a história dos judeus, você vai ver que no ano 70, a guerra dos judeus, que começou antes do ano 70, e essa guerra foi justamente a grande tribulação que Jesus disse que haveria antes da sua vinda, né? Jesus não disse que haveria uma grande tribulação que jamais havia acontecido e jamais aconteceria uma outra igual. Foi exatamente o que aconteceu com os judeus. Porque a profecia da vinda de Jesus, amado, não era para o mundo inteiro, era para Israel. É claro que houve uma consequência espiritual para todo o mundo. Como eu disse, está tudo isso explicado em nossos estudos de escatologia consumada. Eu não vou me aprofundar nos detalhes, tá? Então, houve uma consequência espiritual, claro, para toda a humanidade, de todos os tempos, não só daquele tempo, mas do passado, do passado daquela época, do presente daquela época e do futuro, os quais nós pertencemos hoje, né? Hoje nós somos o futuro daquela época, obviamente. Então, houve uma consequência espiritual, etc. Mas, em termos de acontecimentos históricos, isso se referiu apenas a Israel, porque foi o juízo profetizado contra Israel. Israel deveria ser julgado. Israel, inclusive Jerusalém, é a grande meretriz, que muitos dizem que é a Igreja Católica. Olha que coisa, né? Até poderia ser, se fosse o caso, né? Se realmente o Apocalipse fosse no futuro, poderíamos dizer que a igreja chamada Igreja Católica, né? Igreja, né? Poderia ser essa tal meretriz do Apocalipse, a grande meretriz, mas na verdade não é. A grande meretriz foi Jerusalém. Interessante isso, né? Se você estudar lá, você vai ver direitinho. Tá? Então tudo já se cumpriu, tudo já foi consumado. Então
o juízo já veio contra a grande meretriz, né? E tudo já se cumpriu. Então nós vivemos, nós que já nascemos, obviamente, depois do ano 70. E claro, eu esqueci de dizer que no ano 70, então, houve a queda do templo de Jerusalém. A queda, a destruição daquele templo foi o que marcou realmente o juízo, porque foi o fim, né, de Israel como país, de Jerusalém, da cidade, e foi o fim do povo judeu como povo de Deus. Tá? Não existe mais essa história de que os judeus hoje na carne são o povo de Deus. Não, eles foram. O povo de Deus hoje é a igreja. Os judeus hoje que existem na carne, eles não têm nada a ver com ser povo de Deus. Eles são só a descendência na carne de Abraão, ponto. Tá? Porque, obviamente, a etnia continuou e está aí até hoje, mas eles não são mais o povo de Deus, eles foram o povo de Deus. Só que eles receberam o juízo naquela época. Tá? Então, houve antes a grande tribulação, o início da guerra, né, dos judeus ali contra Roma, aquela coisa toda, e aí culminou na destruição do templo. Então a destruição do templo foi exatamente o que Jesus havia profetizado lá em Mateus 24. Né? Jesus chegou diante dos seus discípulos e disse assim, olha, vocês estão vendo essas construções? E ele se referia, obviamente, àquele templo, né, de Jerusalém. Eles tinham acabado de sair do templo. E ele disse, olha, estão vendo essas construções? Pois não ficará pedra sobre pedra. Tremendo, né? Se cumpriu ou não, eu pergunto. Obviamente que sim, e a história da humanidade registra isso. Então Jesus disse que na sua vinda, aquela construção, aquele templo, cairia, seria destruído. E foi o que aconteceu no ano 70 depois de Cristo. O Império Romano destruiu aquele templo e destruiu a religião dos judeus. Vocês entendem isso? Então, a nossa experiência como igreja que somos, obviamente, em muitos aspectos, ela é diferente dos irmãos que viveram aquela transição. Vejam só, Hebreus 10, 19 e 20, vamos ler de novo o primeiro versículo? Diz aqui, portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos. Isso aqui é uma metáfora, né? Porque no templo havia a primeira tenda e depois havia o Santo dos Santos, onde era o local onde Deus, né, se manifestava, onde eram oferecidos os principais sacrifícios, né, onde o sumo sacerdote, e apenas eles, os sumos sacerdotes, poderiam acessar. Então aqui, metaforicamente, o texto está dizendo o seguinte, agora nós temos confiança de adentrar o Santo dos Santos, né? Claro, metaforicamente, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho. Vejam só que interessante. Ou seja, Jesus, quando morreu, ele inaugurou, ele abriu um novo e vivo caminho pelo véu, isto é, pelo seu corpo, né? O corpo de Jesus, então, nessa metáfora, era o véu que se rasgou na cruz. Então, ao se rasgar, né, quando o véu se rasgou, inclusive o véu do templo literalmente se rasgou também, né? Quando isso aconteceu, isso foi um símbolo de quê? De uma abertura para esse novo caminho. Só que, abençoados, entendam uma coisa. Da morte de Jesus e de sua consequente ressurreição até o ano 70, que foi a vinda de Jesus, houve o que nós chamamos de período de transição. Por quê? Antes da cruz era lei, não era? Era o império das trevas. Lei, condenação do pecado, morte espiritual, morte da alma, ausência do Espírito Santo, condenação. Ou seja, esse foi o período anterior à cruz. Na cruz, o Senhor pôs fim à lei. Por isso que a palavra diz que o fim da lei é Cristo. O sentido de fim não é finalidade. Ainda que se pudesse traduzir o fim por finalidade, só que o sentido ali é o principal sentido da palavra fim no grego, que é limite, fronteira. Ou seja, Jesus ele foi o limite da lei. A lei foi até Cristo. E Cristo pôs fim a ela. Em que sentido? No sentido de que ele cumpriu a lei plenamente. O Senhor cumpriu toda a lei. Nós costumamos dizer que Jesus cumpriu o espírito da lei, né? Porque ele cumpriu o que realmente precisava ser cumprido. Jesus, principalmente a partir do seu ministério, ele não se preocupava com os mandamentos de homens da lei. Ele se preocupava em cumprir o que precisava ser cumprido, porque era necessário o cumprimento da lei para que a graça fosse liberada, obviamente. Né? Então Jesus cumpriu toda a lei e isso culminou lá no Calvário,
quando ele foi o próprio Cordeiro de Deus, derramou o seu sangue, a sua vida ali. Tá? Então ali ele inaugurou a graça, o novo caminho. Ele inaugurou realmente na cruz e na sua ressurreição. Só que, amados, até a vinda de Cristo, então foi um período transitório de lei para plena graça. Então, antes da cruz, era plena lei. Condenação, como eu falei, né? Condenação, morte, etc. Plena lei. Na cruz, Jesus pôs fim à lei e iniciou a graça. Nós chamamos a graça de sétimo dia. Lembram-se do sétimo dia do descanso de Deus lá na criação? Claro que aquilo é um sétimo dia profético, né? A gente sabe que Deus, ele não tem características humanas de precisar descansar. Então aquele descanso de Deus na criação, na verdade, foi um descanso profético, que apontava para o sétimo dia. O que é o descanso? O descanso é Jesus. Tá? Diferentemente do que muitos pensam que o descanso hoje ainda é um dia, né? Um Shabat, de 24 horas, que começa na sexta-feira no pôr do sol até o pôr do sol de sábado. Não, amado, isso foi na lei. Tá? O sétimo dia agora é a graça, é Cristo. E esse sétimo dia, nós costumamos dizer, na metáfora, que ele começou na cruz, só que assim como os dias normais que nós temos, eles começam à meia-noite, mas existe o quê? Um período de transição da escuridão para o amanhecer. No momento que estamos gravando, estamos ao vivo, né, e gravando esse estudo também, nós estamos em um período do dia, estamos pela manhã. Só que até chegarmos nesse momento que estamos agora, houve uma madrugada. Ou seja, houve um período de transição, da meia-noite até que o sol nascesse. Não é isso? Então, metaforicamente, aconteceu isso com a graça. O sétimo dia, que é a graça, ele começou na cruz. Então, metaforicamente, podemos dizer que na cruz houve a 0 hora do sétimo dia, né? Então, Jesus morreu e inaugurou o sétimo dia. Só que houve uma madrugada, entre aspas. Houve um período transitório. Então, qual o período, irmão cristiano? Da morte e consequente ressurreição de Jesus até a sua vinda no ano 70. Esse período da morte até o ano 70, nós chamamos de período de transição, ou de madrugada do sétimo dia. Tá? A igreja inicial, que é chamada de primitiva, porque foram os primeiros irmãos da fé cristã, aqueles irmãos viveram então esse período de transição. Eles nasceram antes da cruz, antes da graça, eles nasceram ainda no império das trevas, né? E eles viveram a troca, a transição da lei para a graça. Então aquele período, a partir da ressurreição de Jesus e o início da igreja, foi a madrugada do sétimo dia, metafórico, né? Foi a madrugada, ou seja, foi uma transição para a graça plena. Veja, amados, olha só, a graça não poderia ser plena se aquele templo permanecesse de pé. Porque aquele templo, ele era uma mancha do antigo pacto ainda, né? No novo já. O novo pacto foi inaugurado na cruz, só que aquele templo permaneceu de pé até o ano 70. Então Jesus, ele pôs fim à lei, cumpriu todas as coisas, mas a lei continuou sendo praticada e representada naquele ícone que era o templo de Jerusalém. Por isso que havia necessidade daquele templo cair. Por isso que Jesus profetizou a destruição daquele templo. Porque ali seria a destruição definitiva da lei. Então, na cruz, o Senhor destruiu a lei no sentido de tê-la cumprido plenamente. Então, ele tornou a lei obsoleta, ultrapassada, vencida, ponto. Pelo menos no seu sentido original. A lei tinha um sentido original. Jesus pôs fim a esse sentido. Só que os pecados continuaram sendo lembrados no templo. Vocês percebem? Os pecados eram lembrados naqueles sacrifícios. Todos os rituais da lei eram feitos no templo. Os dízimos eram entregues no templo. Tudo acontecia. Então era necessário aquele templo vir abaixo para que a graça tivesse o seu caminho totalmente aberto. Então, veja bem, olha só o que aconteceu. Jesus morreu, o véu se rasgou e, como nós acabamos de ler, ele inaugurou um novo e vivo caminho. Porém, o véu se rasgou, mas quem estava naquele período de transição ainda não tinha atravessado o véu. Olha que coisa tremenda. O irmão cristiano, quer dizer então que os irmãos já estavam na graça porque Jesus já havia morrido, mas eles não tinham ainda o caminho totalmente aberto? Não.
Porque eles estavam na madrugada, entre aspas, do sétimo dia. Eles estavam na transição de lei para a graça. Então, Jesus cumpriu toda a lei, pôs fim a ela, como eu disse, tornou obsoleta, ultrapassada. Da sua ressurreição, então, até a sua vinda, houve aquele período de transição, a madrugada do sétimo dia. Por isso, inclusive, que o apóstolo Paulo disse que os filhos de Deus estavam antes do véu. É o que eu falei agora há pouco. Pode parecer contraditório, gente, mas não é. Entenda, era um período de transição. Tá? Então o véu foi rasgado, o caminho foi inaugurado, mas eles estavam ainda antes do véu. Por quê? Porque aquele templo de Jerusalém estava de pé. Ou seja, a lei, o ícone da lei ainda estava de pé ali. Observem só isso aqui, esse detalhe interessante. Romanos capítulo 8, versículos do 19 ao 21, nova versão internacional. Vejam só. A natureza criada aguarda com grande expectativa, olha só, queridos, que os filhos de Deus sejam revelados. Presta bem atenção nisso. A natureza, a criação, né, ela aguardava ser liberta definitivamente da lei. Em que sentido? Por que Paulo está falando isso? Mais uma vez, porque o templo estava de pé. Aquele templo era um ícone do antigo pacto, um ícone do império das trevas que ainda estava manchando a criação de Deus. Por isso que Paulo diz que a criação, ou seja, a natureza criada, aguarda. Olha só, vocês percebem que é um período de transição mesmo? Porque a natureza, a criação, ainda aguardava ser liberta. E ela aguardava com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Observem bem isso. Ou seja, os filhos de Deus, olha o que eu vou dizer, naquele período da igreja primitiva, ainda estavam debaixo do véu. Mas, irmão Cristiano, isso é contraditório. Como é que se eles já estavam em graça, como é que eles ainda estavam debaixo do véu? Gente, tá escrito, tá claro aqui. Por quê? Porque o templo estava de pé. A vinda de Cristo ainda não havia acontecido. Logo, aquele período da madrugada, entre aspas, do sétimo dia não tinha acabado, era transição ainda. Então, o caminho da graça, o novo e vivo caminho já havia sido inaugurado, né? O véu já havia se rasgado, mas olha só, os filhos ainda precisavam da revelação. Aqui, revelação, gente, não é no sentido de revelação de entendimento da palavra, não é isso. É que eles estavam ainda na transição. O caminho da graça foi totalmente aberto quando aquele ícone da lei foi destruído. Ali foi o amanhecer do sétimo dia. Sétimo dia é este que nós estamos vivendo até agora e para sempre. Esse sétimo dia é eterno, tá? Inclusive o sol do sétimo dia nunca vai se pôr. É para sempre de dia, tá? Nessa metáfora que nós usamos, tá? Então veja, a criação ainda aguardava a revelação dos filhos de Deus. Ou seja, a revelação aqui, a palavra revelados no grego, né, que nós vemos aqui, ela significa isso, né? A palavra até no português, revelar significa retirar o véu. Tá? O sentido no português também é esse. No grego também, e o sentido no grego é aquele sentido de algo que está fora do alcance dos olhos e que passa a ser enxergado. Olha que interessante. O que isso significa? Que os filhos de Deus, então, metaforicamente, nesse período aqui da igreja primitiva, ainda estavam encobertos pelo véu. Não que eles estivessem de fato debaixo da lei. Não, quem creu em Jesus não precisava mais cumprir a lei. Só que a lei estava lá funcionando no templo. Ainda estava manchando a criação. Então, era necessário que houvesse a revelação, ou seja, a retirada total do véu da vida dos filhos de Deus. Quando que isso aconteceu? Quando Jesus voltou e o templo de Jerusalém foi destruído. Versículo 20. Pois ela foi submetida à futilidade. Ela, a criação. Tá? Foi submetida à futilidade. Futilidade é o quê? O sentido aqui no grego é algo inútil. Ou seja, a criação ela foi tornada inútil por causa do pecado, entende, gente? O pecado fez a criação se tornar algo sem valor. O sentido aqui é esse, é algo inútil, sem valor. Porque Deus, vocês se lembram, né? O Senhor fez a criação e diz a palavra que Deus olhou para a criação e disse assim, é bom. Né? Não diz lá, não é tão bonito isso, né? Em Gênesis diz, e viu Deus que era bom. Ou seja, Deus olhou a criação, ele se agradou da criação. Só que o pecado fez a criação cair em desgraça. Entende? Então ela foi tornada fútil, sem valor.
É isso que está sendo dito aqui pelo apóstolo Paulo. Pois ela, a criação, foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou. 21. Agora veja o 21. Na esperança de que a própria natureza criada, a criação, será, olha só o verbo. Está em que tempo verbal aqui? Futuro. Percebeu? Ou seja, ainda faltava algo acontecer. Jesus já havia morrido, ressuscitado, a graça já havia sido inaugurada, mas faltava alguma coisa acontecer. Então, será libertada da escravidão da decadência. Que escravidão da decadência era essa? As obras da lei sendo realizadas naquele templo. O pecado sendo relembrado naquele templo. Vocês estão entendendo o ponto? Era decadência, era uma mancha, a nova aliança já havia sido estabelecida por Jesus, mas havia aquela mancha na criação, aquele erro, aquele templo funcionando, né? E os pecados sendo lembrados, os sacrifícios e tudo mais. Então a criação queria ser libertada daquilo, queria ser livre daquela decadência em que se encontra. Olha só, na esperança de que a própria natureza criada será, já foi, mas aqui ainda seria, libertada da escravidão da decadência em que se encontra. Ora, Jesus já havia morrido aqui, Paulo escrevendo para a igreja. Isso aqui não é antes da cruz, é depois. Só que era um período ainda de transição. Entende? Para a gloriosa, olha só, liberdade dos filhos de Deus. Então, gente, veja bem, a graça já havia sido inaugurada, mas os filhos de Deus ainda estavam antes do véu, encobertos pelo véu. Por isso Paulo disse, olha, a criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Né? Ou seja, o caminho, a criação aguarda, em outras palavras, né? A criação aguarda que o caminho da graça, que já havia sido, né, inaugurado ali, que ele seja totalmente aberto. E isso aconteceu a partir da queda do templo de Jerusalém.